got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver como... Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Sejam todos e todas bem-vindos ao vosso podcast. Hoje estava a fazer uma coisa que nós devemos ter feito há muito tempo, mas adiamos muito. Olá, Delene. Olá, Pamela. Só para clarificar, adiamos? Não, tu adiaste muito, porque eu estava sempre like, let's do it. Não é melhor cumprimentar as pessoas do que me acusar? Eu ia cumprimentar, mas eu precisava responder. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou super bem, espero que vocês também estejam muito bem. E, Pamela, antes de nós começarmos a falar, eu queria fazer um special pedido a pessoal que nos acompanha, né? Acho que já acompanham os nossos conteúdos, que é mesmo para partilharem as nossas páginas, seja do Instagram, do YouTube. Quem ainda não subscreveu no YouTube, não ativou o sininho, por favor, faça-o e compartilhe com os seus amigos. Verdade. Nós até estamos muito surpreendidas com o fato da página ter voado. Nós estamos com um pouco mais de 3 mil e tal seguidores orgânicos, ou seja, sem nenhum boost, sem nenhum patrocínio. Mas também sentimos um bocadinho porque o número de seguidores não reflete muito aquilo que é o número de subscritores no YouTube. Mas nós queremos agradecer e queremos apelar, sim, que vocês continuem a subscrever, a dar gosto, a comentar, a deixar críticas, dúvidas e sugestões. O que é que nós vamos fazer hoje? Bom, hoje primeiro vamos responder aquelas questões que deixaram no Instagram. Eu nem sei quais são as questões, by the way, I'm very curious to know. E depois, let it go. Vocês, vamos conversar um bocadinho sobre como é que nós nos construímos no mundo do ativismo e não só, falaremos também de alguns pontos que são muito importantes quando você decide abraçar certas causas, como você se cuida, como é que você lida com certas situações, como é que você pode ativar os filtros, porque são necessários. Bem, vamos começar com as questões. Vocês são tantos novos seguidores diários que I'm glad, I'm very thank you guys, thank you. De verdade, muito Gratitude. Obrigada. Estamos muito gratas mesmo. E agora já recebemos mensagens no DM, já recebemos comentários, pessoas até vêm, dizem que estão a ir a um bom caminho e isso faz-nos voar. A primeira pergunta é: por que o nome podcast? Podes responder, filha. Bom, o nome podcast, por quê? Se vocês forem a prestar bem atenção na forma como nós escrevemos podcast, o pod está com letras maiúsculas. Então é um pod de poder, é aqui onde se pode tudo. Então nesse podcast nós não temos... Actually, we do have some boundaries, mas nós podemos falar sobre tudo, conversamos sobre tudo, sem tabus. So that's it. Porque nós podemos, we got the power. Nós podemos. Esse é o lema, podemos tudo. Eu vou responder a pergunta de onde surgiu a ideia. Bem, sabes isso? Um fato curioso sobre nós. Ambas já fomos oficiais de comunicação. Yes! Tipo, antes de estarmos nas posições onde nós estamos hoje em dia, we started like começamos that. assim, com comunicação. Então, porque é uma coisa que gostamos e, diga-se de passagem, fazemos bem. Só um comentário nessa parte, uma coisa que nós gostamos. I remember back in 2017, quando eu comecei with communications office. Actually, I didn't like. Eu comecei a gostar depois. Eu tinha a manha, né? I got the skills, but actually I'm very shy, you know? And working with communications also means que tens de ser uma pessoa um pouco assim ousada. Às vezes tu precisas de certas pessoas para produzir certos conteúdos e tu tens que ir lá falar com as pessoas e eu falar com as pessoas.
Yeah. Pois. Então nós já fazíamos isso, depois vinhamos pensando, vamos fazer, e adiávamos. E vamos lá. Temos de deixar bem claro que a Strong Fire Media ajudou-nos bastante, porque eles é que são os donos do estúdio. Exato. E acredito que não conseguiríamos fazer algo de tanta qualidade, com um espaço tão aconchegante e confortável como este, Yeah, true. ao valor que nós pagamos. E quem quiser fazer podcast pode entrar na página do Firestorm Media, pode pesquisar, pode entrar em contato com como é que se diz? Pode entrar no DM e lá vão ter toda a informação. Comecei eu sozinha, mas porque nós estamos toda hora juntas, parecemos pastilha uma da outra. Achamos convenientes continuar a caminhar juntas e fazer com que este programa, este projeto seja o que está a ser hoje e o que vai ser amanhã. Yeah, true. Próxima questão. Vocês são amigas, colegas ou se juntaram para o efeito? That's a nice question, né? Gostei. Yeah. Uma pergunta bem profunda. Pamela, responde. E nós agora somos um casal. Yeah, actually we're dating. Somos um casal. Nós até dissemos, tipo, esse casamento de Helene começou a zangar para mim, tipo, você é minha mulher, você tem que me obedecer e tal e tal. Mas, indo para o ponto, vamos deixar bem claro que nós não somos lésbicas, somos héteras. Yes. No entanto, nós somos amigas, somos colegas, somos companheiras. E foi o ativismo que nos fez amigas. Nós nos conhecemos num dos fóruns de ativismo e hoje nem ficamos amigas, nós nos conhecemos em 2019. Tínhamos proximidade, mas nós não éramos amigas. Eu podia ligar para a Diolene, peço para me ajudar com isso. Ela havia de me ajudar, but we wasn't friends. Mas ano passado, nem é uma coisa de muito tempo. Muito tempo. Foi o que aquilo? Foi bem antes do aniversário? Foi antes de setembro? Foi antes do meu aniversário. Foi antes do teu aniversário? Maio. Foi em maio. Sim, teu aniversário. No meu aniversário tu foste, então foi em maio. Yeah, foi em maio. Em maio nos juntamos para fazer uma outra coisa que não Uma outra convém coisa. dizer. Depois começamos a andar juntas para cima para baixo, começamos a fazer algumas coisas, projetos, programas, pensar e começamos a perceber que somos muito parecidas, apesar de diferentes. Obrigada. Tipo, como é que se diz? Nós somos, vamos lá, not exactly, mas podemos dizer que somos kind da chave e cadeado, né? Somos coisas diferentes, mas quando se encaixam dá certo e é o que nós estamos a fazer. É o nosso dia a dia. Quem nos conhece, nós até dizemos, nós gritamos, porque nós estamos sempre juntas e tipo, uma tem um jeito de ser muito agitada, outra um pouco mais tímida, mas quando estamos juntas muito low-key. e dá no que dá. E está a ser muito, muito, muito interessante. E na verdade, é uma coisa que eu sempre tenho dito a Pamela. Nossa amizade é desafiadora, principalmente para mim, porque Pamela é muito feminina. Pamela é feminina e eu não sou muito feminina. Eu não me acho feminina. Actually, I'm not. But you changed a lot. Yeah, e a energia da Pamela na minha vida começou a mudar-me. E eu até que estou a tentar ser um pouco feminina. Até já curto uns vestidos, umas saias. Sandálias. Faço unhas dos pés. Coisas que eu não fazia. Mas é desafiador porque vai despertando esse outro lado, essa outra energia em mim, né? Por acaso é uma energia interessante e irritante às vezes. Pamela me irrita muito, mas estamos aqui. Verdade, eu irrito a todo mundo. Yesterday I was saying that eu estava a dizer, tipo, nem estava a dizer a tia Helene. Eu disse, tipo, eu sou difícil de lidar, mas eu não sou difícil. Não, tu és. Tipo, eu sou difícil de lidar, mas eu não sou uma pessoa difícil. A pessoa fala, tipo, sim. você tem controvérsia, mas tu estás a perceber o que eu estou a tentar dizer, né? Perceber. Tá-feira ainda você não Pamela conseguiu é um entender. doce. Pamela é um doce, é a pessoa mais sensível, acho que boa, que eu conheço, and so on. Mas ela é muito chata. Mas é o amor da pessoa. Verdade, eu sou muito chata. E vocês... Uma coisa que nós fazemos muito
parece, não sei se teve uma vez, nós dificilmente nos estranhamos, mas teve uma vez que nós nos estranhamos. Foram 2 vezes. Foram 2, né? Yeah. A primeira foi aquela da igreja, de toda hora, agora faz muito para a igreja. Tu disseste, agora vais muito para a igreja. Eu fiquei tipo, tu também faz a igreja assim? Não, essa coisa de responder mal as pessoas eu não trato. Eu fiquei tipo, Yeah. eu respondi mal. Claro, foste muito rude, porque existe aquele ritmo normal que eu já conhecia. De repente o ritmo mudou. I was just wondering. E ela toda. Eu fiquei tipo, ok. But now she's right. O que acontece? Eu estava numa fase depressiva. Foi naquele tempo que tu disseste, nem vesse que estavas assim, né? Yeah, eu estava numa fase depressiva e eu ia muito à igreja porque estava muito mal, estava um cato. Então, de certa forma, I hit back. Enquanto tu não sabias primeiro como eu estava, porque eu não disse. Depois, my reaction, tu estavas a conversar na boa e eu fui tipo, estás a me agredir. Sim. Então eu recebi aquilo na agressão. Depois tu sabes, pessoas que respondem mal, eu não trato. Não falamos mais. Vamos comer. Fomos comer. Só falamos quando começamos a comer. Depois fomos ao salão. Depois tudo fluiu. Depois ficou tudo bem. A Yeah. outra vez qual foi? A outra vez foi algo, acho que um pouco recente, mas era nessa cena mesmo de respostas ou de não nos entendermos. Estávamos a virar o podcast. Então, miscommunication, like, eu disse uma coisa, tu não ouviste, também estávamos a falar ao telefone and so on, miscommunication, but then, e eu tenho esse meu mau hábito, when I'm mad, I don't talk. Eu não falo. Eu acho que é mais seguro assim, porque Para não agredir a outra para não pessoa. agredir a outra Sim. pessoa, porque se eu falo sob efeito daquela emoção que eu estou a sentir no momento, eu vou atacar a pessoa. I know me. And you teacher it me. Oh. Agora eu já sou assim. Tipo, that's great. people This em may casa, algo. em casa sanga, não sei o que, eu fico tipo... tum. Mas também, eu sempre fui muito, dependendo de fóruns, dependendo de pessoas. Tipo, em casa sou um pouco mais explosiva, não sei o que. E nos relacionamentos um pouco mais... submissa, eu sou submissa. Mas eu sou. E um dia irei-vos provar. Então, lá no relacionamento eu já era assim, tipo, eu zangava, Ok. eu trancava a cara e ficava calada. Porque eu não sabia o que eu podia dizer, não sei o que. Depois nós, pessoas um pouco empoderadas, não empoderadas na plenitude, um pouco empoderadas, às vezes são mal interpretadas quando você age de uma certa forma, sobretudo quando você é mulher. Ficam tipo, não tem respeito porque. Enquanto nem isso, é só não ter respeito e perigo. Yeah, like aquele episódio que tu me contaste uma vez. Yeah. Só porque. Só porque você yeah. é isso. Então eu comecei já a ter. E isso é uma coisa que também vai nos desencadear para o autocuidado. Como é que eu comecei a ver isso? Mas antes de irmos para lá, Jolene, tenho mais umas 2 perguntas para responder. senão Qual é o iam nosso zangar episódio favorito? Responde tu primeiro. Eu tenho o meu. Ela tem o teu. Eu acho que o meu favorito é da Georgina Maci, por causa do tipo de conversa, teor de conversa que nós tivemos e onde nós chegamos. Então, este foi o meu favorito, embora também goste muito do episódio com Moshe, porque nós falamos sem tabus, ele mete faxina, não sei o que ali no meio e tal e tal. Esses são os meus 2 favoritos. Mas eu também sou suspeita, porque eu tenho, tipo, eu gosto de todos, tipo, de uma escala de 0 a 10, para mim todos têm 9. Um tem 9,5 e outro tem 10, estás a perceber? Yeah. Então, até então são estes. E Ok. vocês? Bom, claramente eu gostei muito do episódio com o Moshe. Falas tudo. Like, foi uma conversa muito natural. Aquilo fluiu de um jeito que, it was really impressing. Mas também o episódio com o irmão da Mo. Com David, Com o verdade. David foi bom porque One nós- was your first. Yeah. Primeiro. it was my first, but I didn't like my performance there. But it wasn't about me. It was about how the conversation went. Yeah. You see? E falamos de coisas, de várias coisas, e eu gostei muito do quão à vontade o David estava. E o outro episódio, meu favorito, é esse, que nós estamos estamos a falar um pouco sobre nós, e as pessoas estão a poder ter um pouco mais de acesso a nós. Há muita gente que, Pamela, nos vê assim na rua e pensa que nós somos uma coisa. Muita gente pensa que eu sou muito
Talvez seja um bocado da minha cara, né? Yeah. Eu estou sempre com a cara fechada. Trancada. Então, pessoas pensam que eu sou muito chatinha, muito mazinha, muito... Não, eu acho que as pessoas pensam que tu não chill. Estás sempre naquela postura. Na defensiva. Mas ela é uma maluca, você. Já é Ei, uma maluca. vídeos comprometedores que Pamela tem, meus. Yeah. De momentos de muita diversão. So, it's that. E tem alguém que eu não sei se está a perguntar, se está nos a acreditar. Só chamam famosos? Não. Tu és famosa? Não. Tu és famosa? Nossa primeira convidada não é famosa. O David também não é famoso. O episódio com o Manuelio também não é famoso. Dambuza é famoso? Dambuza não é famoso. Dambuza não é famoso. Então, não. Então, quem escreveu isso é Rui Machado. Rui Machado. Pode. Let me record it so that I can post it today. Yeah. Rui Machado, nós estamos a te a convidar. Para o podcast. Exatamente. Escreva-nos no DM e nós vamos te convidar. Nós gostaríamos de te receber aqui. Yeah. Até porque nós estamos a preparar um episódio onde vamos ser muitos aqui. Então, fiquem preparados. Fiquem preparados. Stay tuned, porque vem muita coisa boa. A Maggie Silva, minha amiga, Margarida, perguntou se está a animar. Eita, tá a pipocar. Anima mais fazer a gravação do que ver ou assistir. Tipo, este momento em que nós estamos aqui, nós aprendemos muito, nós construímos muito. Vocês hão de perceber que durante muito tempo nós as duas, em particular, divergimos em algumas opiniões, mas nós só percebemos aqui que nós divergimos porque nunca conversamos sobre ponto X ou Y fora e por aí. E a última questão, is the last one? A última questão é como é que foi pensar na ideia do podcast. Que na verdade eu acho que já respondemos quando dissemos onde surgiu a ideia do podcast, para não sermos repetitivos. Agora vamos ao nosso tema. Na verdade, nós estamos aqui a falar um bocadinho de como nós nos construímos e gostaríamos muito de ter gerações que vieram depois, né? Tem um grupo de uma camada dos 30 e tal, depois tem um grupo dos 40 e tal, e tem as mais avózinhas e tal. E gostaríamos de trazer todas aqui para conversarmos sobre isso. Ativismo, como é que começou contigo, Jolene? You know, it's a weird thing and it's a weird story. Na verdade, eu entro para o mundo do ativismo de uma forma meio estranha. Eu me recordo que eu não... Ok, eu comecei a trabalhar um bocadinho cedo. Like, with my 18 years old, eu já dava aulas de inglês. Então, quando eu conheci a primeira organização que eu trabalhei, eu fui mesmo porque queriam pequenos serviços de tradução. Então eu fazia esses serviços de tradução, não sei o quê. E a coordenadora, eu acho que eu posso falar, né? Dalila. Foi Dalila. Dalila, ela disse, sabes, tu tens muito potencial, né? Tu és muito boa no que fazes. Eu acho que devias te juntar a este grupo de meninas. Na altura estava malta aberta, eram estas manas e tal. Vem e faz parte desse grupo. No início eu não gostei da ideia. Eu fiquei like, no, this is not me. Eu não sou uma pessoa muito de... Eu sou uma pessoa muito da minha. Não gosto de me expor. Na altura eu não gostava. I don't know. Eu não sei se gosto, mas ok, whatever. Então, eu não queria. Só que ela ia insistindo, né? E me convidou para uma visita na altura da Universidade de Colômbia, que iam fazer a organização. E eu fui nesse dia e foi interessante. Tinha outras meninas. Foi onde por acaso eu conheci a Suzette. Sangula, lá Suzette. E eu vi outras meninas, algumas da mesma idade, and so on. Eu gostei daquele espaço. E eu disse, why not? E eu comecei, na altura, na ASHA, like, eu era voluntária, né? Like, communications officer. E não parei mais. Né? Eu sempre fui descobri coisas que eu não sabia a meu respeito. Essa é a verdade. Yeah. And you? Me, how was that? Eu infelizmente entro no ativismo por causa do IDAI.
do ciclone Idai. Nunca tive essa conversa, meu Deus. Ok. Eu entro no ativismo por causa do Idai. E o Idai precisavam de apoio e essas coisas todas. Eu me lembro que eu fazia parte de uma associação de estudantes universitários, ou de estudantes, União Nacional de Estudantes. Mas as ações da Uni nunca eram deste género. Fiz parte da CAT também por algum tempo. Mas o Manuel, por acaso, manda-me um link para voluntários que quisessem ajudar a CACAN a fazer pacotes, né? De cestas básicas. Ok, sim. Eu me lembro que nós trabalhávamos dia e noite. Todos os dias. Eu me lembro que meu corpo doía. Yay. Meu corpo doía. Eu me lembro que a Zulema, da CACAN, comprou um bálsamo para mim. Porque o meu corpo doía muito, mas eu não parava. Wow. A lot of effort. Vinham voluntários, iam. Vinham um dia, depois eu ia todos os dias. Caminhões saíam todos os dias de Maputo para Beira. E era uma coisa que fazia muito mal. Eu não dormia. Porque eu percebi, uma pessoa que eu nunca fui, eu sou muito vulnerável. Eu sou muito vulnerável a situações de perca, de abandono, de desastres naturais. Não. Então fui seguindo aí, fui andando para Lagacan, fiquei lá um tempinho, eles gostaram do que eu estava a fazer, encaminharam para outras ações, para o próprio IDAI. Depois doeu mais porque eu percebi que havia um tempo em que nós mandávamos tudo de Lene, mas chegávamos lá e encontrávamos que as pessoas não comeram. As pessoas eram violentadas naqueles centros. As pessoas estão numa situação tão má, de tanta vulnerabilidade, e mesmo assim elas são oprimidas. Mesmo assim, dentro da tua vulnerabilidade, te vulnerabilizam mais. Então, foram essas coisas que foram acontecendo lá. Yeah, that's heavy. Foi heavy mesmo. Passou o Idai. Muito pouco tempo depois, eu encontro o Fakir, Nelson. Eu costumo dizer que ele é meu padrinho. Nós como discutimos. Nós discutimos muito, mas eu costumo dizer, eu reconheço que ele foi a Dalila da tua vida, foi o Fakir. Foi o Fakir. Ele chamou uma vez para fazer photoshoot. Foi fazer photoshoot, conversamos. Depois eu lhe expliquei, não sei, porque ele é muito, muito simpático. Então, nós quando estávamos a conversar, eu lhe expliquei que, olha, eu fiz jornalismo, não sei o que, estive a fazer atividade X na HK e agora estou sozinha, não estou a fazer nada. Ele, mas eu estou precisando de alguém para fazer gestão de redes sociais. Podes vir fazer, não sei o que. E eu fui com esse intuito, de repente já estou a começar a fazer a administração de toda a cena, de repente já estou a fazer... eu fazia tudo, eu era faz tudo daquela empresa, organização. E... logo depois, eu conheço o Spotlight e vou com o Spotlight e depois abraço outras iniciativas, tipo Campanha Chega, e começo a fazer outros trabalhos de género e comecei já a dizer que minha vida será lutar pelos direitos humanos. Direitos humanos é o que como é que se diz? Aquilo que te guia. Sentinela, é a minha sentinela. Aquilo para onde eu quero ir. É aquilo que me guia, que me direciona. É tua bússola. É minha bússola. Mas não é sentinela. Tipo aquela cena que está a acender lá no fundo. Que você está a querer ir ao encontro daquela coisa. Aquela O que é? Que acende aquela luz no fundo do túnel. Não, aquilo é Spotlight. Então vamos falar de sentinela. Mas ok, vamos lá deixar. Melhor cortar essa cena. Mas sabes, uma coisa muito interessante e que eu vi que nós temos em comum. Nós, nesse nosso percurso, nós tivemos mentores e mentoras, né? Eu posso dizer que a Dalila foi minha mentora. Actually, ela foi. A Dalila, ela faz um trabalho maravilhoso na vida das raparigas, das mulheres jovens. Ela transforma e ajuda elas a descobrir o seu poder interior e a desabrochar. É por isso que se nós formos olhar,
todas aquelas meninas da minha geração que estavam na Acha, algumas deram grandes saltos, estão por aí espalhadas a trabalhar em diferentes lugares e são pessoas com muita opinião própria, né? E a semelhança da Dalila, tu tiveste o Nelson no Fakir, grande Fakir. Yeah. Espero que ele acompanhe o nosso Rala o podcast. Fakir. Vou fazer corte e lhe mandar. Rala o Fakir. Então, em algum momento na nossa caminhada é importante ter essas figuras. Like, they work as mentors, they work as like role models to us. Like, a person that you see and you're like, wow, I would like to be not this person, but like this person and be able to do the things that the person does. So, é importante, né? Yeah. É verdade. A cena do Nelson, para mim, é que ele foi aquilo que a Dalila foi contigo, né? Tipo, ele mostrou-me o potencial que eu não sabia que eu tinha. Yes. Ele mostrou-me as capacidades que eu não sabia que eu tinha. Ele ensinou-me, Nelson ensinou-me a usar Excel. E hoje eu faço consultoria para fazer desenho de Excel para organizações. Então, he teaches me as coisas mais básicas. Mas eu tinha de passar dali. Mas agora, em termos de mentoria, eu talvez atribuiria a Maria José, a Joana Oxim, porque são pessoas que contribuíram muito para a construção da feminista que eu sou hoje. E a cena do feminismo, ou seja, eu cresci na igreja, eu sou cristã, eu odiava o feminismo. Okay, I bet you did. You know why? No. Because eu ouço o que as pessoas dizem e not what it actually is. Percebes? Eu ouvia, na verdade, naquela altura eu ouvia, aquela feminista separou-se, aquela feminista lutou com o marido, aquela feminista humilhou o marido. Eu me lembro que em um tempinho atrás, eu tenho uma tia que até está envolvida nessas cenas de dívidas ocultas, que humilhava o marido, tipo, discutia não sei o que. Depois ela dizia, sai, vai embora da minha casa. Ou coisas desnecessárias, tipo, eles viviam no prédio, mas tinham uma casa grande, com piscina e tal. Coisas tipo, o marido gritar, vamos para minha casa, não sei o que. Ela virar, tua casa, é tua casa, aquela ali. Então, era aquilo que eu pensava que era ser feminista. Then I learned that it's not about it. It's about rights. It's about positions. It's about social. Não é uma coisa interna, é uma coisa da sociedade. A Joana me diz muito que as pessoas têm que começar a perceber que feminismo não é um ganha-pão, é um movimento político. É um movimento político tipo comunismo, tipo capitalismo. E não é algo que veio para destruir. Claramente, assim como o comunismo, o capitalismo, tudo tem seu pró e contra. E o feminismo também. Mas foi necessário eu estudar, foi necessário aprender sobre isso. That's why, muita gente não sabe, mas uma mulher estar na escola hoje a estudar é um ato de feminismo. Foi uma feminista que conseguiu com que mulheres pudessem sentar na carteira e estudar. E ainda assim conseguimos ver pessoas estudadas, letradas, mestradas, doutoradas a falar mal do feminismo. Para mim é muito injusto. Para mim é injusto. Para mim, uma mulher falar mal do feminismo é igual a um empresário falar mal do capitalismo. É igual. Não tem diferença. Tu estás dentro daquele sistema, tu te sustentas por causa daquele sistema e hoje estás a falar mal. Não faz sentido. Yeah, that's the thing. E uma das coisas que o feminismo também traz é essa noção, esse conceito de autocuidado, né? Sobre a importância de, nós fazemos um trabalho muito grande e é exaustivo e é importante nós olharmos também para dentro, né? Nós construímos essas redes de solidariedade entre mulheres e cuidarmos umas das outras, né? Fala-se muito de sororidade and so on. E sobre cuidarmos de nós, um dado muito interessante, algo que eu venho notando, né? Nós mulheres, desde cedo, somos ensinadas a dar, né? Nós existimos para dar, nós damos a luz, né? Even at home, né? Nossos pais, eles cobram muito de nós, que nós temos que ser perfeitas, entre aspas, temos que fazer as coisas muito bem feitas.
para agradar aos outros, para dar aos outros. E são poucas situações em que nós somos ensinadas a cuidar de nós por nós. Exato. Even when they say that you have to be beautiful, you have to be clean, they say that you have to be like that so that other people can see that you are like that. Não porque tu mereces ou deves ser assim por ti, estás a ver? Então é uma cena. Eu disse uma cena. Estou muito à vontade nesse país. Então é algo que não se fala muito, mas isso a médio, longo prazo traz consequências. Estão a ver aquelas mulheres que, at the end of the day, elas vivem as suas vidas, têm seus filhos, mas no final dizem que não se sentem realizadas, não se sentem felizes, cumpriram com o protocolo, com o que deviam fazer, mas em termos de suas realizações próprias, né? Aquilo que vem do interior delas, fazer aquilo que elas gostariam de fazer, elas ficam like, ok, I didn't do, porque eu tinha que fazer isso. Meus pais, por exemplo, E é assim, meus é o pais. ciclo. Começa assim mesmo. O ciclo é esse. Espera. Primeiro é meus pais. Estou a fazer pelos meus pais. Uma coisa que dizem, a mulher deixa de ser filha, começa a ser mulher, depois é mãe. Nunca é tipo, ela é filha de, mulher de, mãe de. Nunca é ela. Isso nunca é sobre ela, nunca é o posicionamento dela. Então, nós crescemos, queremos agradar os nossos pais. Sim. Depois, quando estamos na nossa fase, por exemplo, no início da juventude, queremos agradar namorado, parceiro, marido. Go. Then, mais tarde, queremos agradar os nossos filhos. Tipo, nós... o que é que as pessoas vão pensar dos meus pais? Depois, o que é que as pessoas vão pensar do meu parceiro? Depois, o que é que as pessoas vão pensar dos meus filhos? E é sobre isso. Nós nunca pensamos sobre isso. Então, o feminismo trouxe muito isso. Por isso que, às vezes, nem é por default, mas às vezes, talvez por tabela, acabamos encontrando muitas mulheres realizadas sem marido. Às vezes é por causa daquele comportamento que eu falei antes, que eu penso que... Mas aquilo é caráter... Tem a ver com caráter. Sim, homens também fazem a mesma coisa. Exato. Às vezes é isso, às vezes é tu achares que tu não te encaixas com ninguém. Yeah, you too be good. You too good to be true. You too good to be true. Como digo, pai? Eu digo, maninha, eu te costumo dizer, tipo, I'm too good to be true. Tipo, eu sou a tal. Sabes, uma coisa interessante, Pamela, nessa cena de autocuidado, autoestima, entra aquele outro lado, quando tu tens o ego muito inflado. Mas isso acontece com homens e com mulheres. Não tem a ver com sexo, isso. Acontece com ambos. Ter o ego muito inflado, tu te achares muito prepotente, like o tal ou a tal, que tu não precisas de outras pessoas. Like, I can do this by myself. E isso acontece com todo mundo. Acontece com homens, acontece com mulheres. Só que talvez nós mulheres estamos a vir de um contexto de muita opressão, em que tivemos que ficar caladas muito tempo, aguentar humilhações caladas muito tempo. E também não é só por termos sido silenciadas durante muito tempo, como também porque estás a ver, tem um meme, depois é uma coisa um pouco awkward para a sociedade machista ver esse tipo de cenário. Estás a ver, aquele meme diz assim, se tu és mulher, independente, pagas as tuas contas, isso é uma coisa normal, tu não és batalhadora nem nada. Estás a ver? Não és super mulher. Mas por quê? Porque as mulheres sempre cresceram enquanto eram dadas, sustentadas. Quando tu fazes isso, tu ficas tipo, tu é maninha. Total. Estou fazendo uma coisa extraordinária. É exatamente por causa disso que coisas de género acontecem. Mas, I feel it. Eu acho que se nós continuarmos a fazer esse barulho que estamos a fazer, semear bom feminismo certo, não um bom feminismo certo, ensinar as mulheres que ser empoderada não é uma coisa do outro mundo, não é uma coisa de humilhar as pessoas. Ser empoderada it's about you and your rights and your life. Se nós conseguirmos fazer esse barulho chegar efetivamente nas pessoas daqui a 5, 6, 10 anos, eu acho que as mulheres já terão uma mentalidade um pouco diferenciada, um entendimento. Sabes, ontem estava a conversar com alguém e nós estávamos a falar sobre como é que eu posso explicar?
amanhã, eu estava a falar sobre o fato de eu com as minhas irmãs não ser muito rígida. Tipo, Ok. sometimes aí minhas amigas até dizem, tipo, você parece ter medo da tua da Diona ou coisa de gênero, porque ela fala mal, age mal, e nem sempre eu tenho de repeli-la, nem sempre eu tenho de repreendê-la. Então eu tendo a ficar um pouco assim, Ok. pianinho, Chilled, so that she yeah. can understand that life isn't a fight. A vida Yeah. não é uma guerra, Yeah. percebes? Não é uma guerra. Você pode resolver as coisas de forma polite. Você pode se impor Ok. sem agredir o O outro. outro. Você pode cuidar-se sem ter de que descuidar de certas coisas. Aham. E é sobre isso, é sobre o equilíbrio que nós temos de começar a achar caminhos de encontrar e por aí, né? Yeah, but you know what? I think that all of us, we are a work in progress, né? E que nós devemos investir tempo, dinheiro em nós. You know, like to work on us, to improve. Because back, né? I'm gonna go back. Todos nós estamos a vir de diferentes contextos, carregamos nossos traumas. Lares, famílias, né? Que não deram certo. Vimos nossos pais não funcionando como casal. Alguns de nós sofremos bullying na escola and so on. E nós carregamos essas coisas todas. E como nós estamos nossas famílias não conversam muito abertamente sobre... Conversam da vida dos outros. Yeah, podem fofocar da vida dos outros, mas Sobre sit down nós. and talk about us. Like, okay, son, tell me, or daughter, tell me what's happening. Like, abertamente. São poucas famílias que fazem isso. São poucos pais que aproximam-se aos seus filhos para conversar. Como é que foi teu dia na escola? O que é que te aconteceu? Estás a gostar? And so on. Não há. E nossa geração é bem aventurada. Porque, ok, sometimes we cannot have money to afford a therapist, for example, ou podemos não ter na nossa família essa pessoa que conversa conosco, but we have YouTube, we have internet, so we can go and we can Google something related to that, ok? E vamos lá e aprendemos, ok, eu tenho que deixar para trás os meus traumas passados, eu não posso me projetar nas outras pessoas, às vezes... É normal alguém ser um gatilho para mim e eu não tenho que atacar essa pessoa. Eu tenho que, figure out how to and heal, percebes? Então é sobre isso. Nós somos bem aventurados, but nem todo mundo tem acesso a isso. You understand? Nós somos bem aventurados porque temos que ter acesso a essas coisas, mas eu acho que as coisas seriam bem mais fáceis se nós conversássemos abertamente. Like we are having this conversation, and eu me lembro que eu disse que eu chorava muito na escola. eu tinha problemas de autoestima. Estás a ver? Eu cresci dentro de casa. Like, eu brincava sozinha com minhas bonecas, minhas amigas eram minhas bonecas. E ir à escola foi desafiador porque eu tinha que ter contacto com outras pessoas que pensavam diferente. Em casa eu era caçula. Eu era princesa, mas na escola eu não era princesa. Estás a ver lidar com essa diferença? Em casa tu podes tudo, lá fora não é isso, esse choque. E como criança, adolescente também naquela altura, não é fácil. I don't know. Eu não sei, não é que os nossos pais talvez nos impeçam, but sometimes eu não sei de onde nós tiramos, talvez é a forma como nós vivemos. It's not easy to approach your parents, for example, and express that. Então a pessoa que eu mais tinha acesso era a minha irmã. Então eu sempre vinha e chorava para ela. E eu dizia para ela tudo o que acontecia na escola. E ela foi aquela que durante muito tempo trabalhou em mim. Trabalhou em quem eu sou, na minha personalidade. Ela conversava muito comigo, falava muitas coisas. E ela faz isso até hoje. Eu chego para ela e apresento algo, she's like, forget about that, that's not true, for example. Ignore that, or this and that. E eu costumo dizer a ela é minha mãe. You see? Porque todo aquele support emotional in all the senses she gives me, and she gave back in time. Então é sobre isso também, né? É sobre ter pessoas que também, de certa forma, te apoiam, é ter essa rede de apoio. Essas pessoas, se forem
de casa, melhor ainda, né? Que te apoiam, que te suportam, porque isso ajuda muito a construir tua personalidade. E eu, por causa de como foi na infância e por causa dela, eu construí uma personalidade um pouco mais forte. Hoje em dia, eu já não ligo para muitas coisas que as pessoas falam. É por isso que vocês pensam que eu sou toda durona, porque eu sou muito frontal e falo as coisas e amaro a cara, não choro, não sei o quê. Eu choro lá no back office, Nobody nobody has to see that, ok? So, é um pouco sobre isso também, Pamela. E o autocuidado, o que é que acontece comigo? Eu negligencio um bocadinho o autocuidado. Eu não consigo falar com alguém sobre violência por 10 minutos. Não consigo. Por quê? Porque nesta senda do ativismo eu ouvi coisas horríveis. Ouvi coisas horríveis. Teve agora o caso desta rapariga que estava sumida e apareceu violada e assassinada. Eu repostei, eu disse, eu não tenho forças para... Got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Nem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver como